Outros países estão de olho em jovens brasileiros que queiram trabalhar fora do país. Carreiras relacionadas ao mercado financeiro, administração, mercado interno, tecnologia da informação e engenharia de computação estão entre as profissões que têm conquistado espaço internacional. E para falar mais sobre o assunto, estamos na linha hoje com o jornalista, empresário e escritor Rodrigo Lins. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado por falar com a Jovem Pan. Tudo bem, Afonso? Olá, ouvinte. Rodrigo, eu gostaria então de começar a nossa conversa te perguntando se é isso mesmo então, né? Para profissionais brasileiros qualificados, as portas estão abertas em outros países? Sim, vários países oferecem uma legislação de vistos profissionais, sobretudo aqui nos Estados Unidos, existe uma gama de vistos profissionais para o profissional brasileiro que quer investir numa carreira internacional aqui nos Estados Unidos. Ele pode contar aí com esses vistos para poder trazer a carreira dele para cá, entrando pela porta da frente aqui nos Estados Unidos, inclusive podendo atuar na sua própria área de formação e tendo experiência já consolidada no Brasil. Pois é, Rodrigo, a nossa conversa ela vem a calhar muito bem, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele lançou uma reforma migratória que prioriza trabalhadores qualificados. Então é mais uma sinalização de como esse profissional ele pode transitar muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Sim, mudou o perfil do brasileiro que migra para os Estados Unidos. Há 10 anos atrás, a gente tinha uma comunidade de imigrantes muito mais voltada a trabalhos mais operacionais. E hoje a comunidade brasileira que migra para os Estados Unidos, o jovem brasileiro, é um jovem mais empreendedor e um jovem que não quer abrir mão da carreira dele no Brasil, do que ele investiu do ponto de vista de conhecimento e outros investimentos que ele tem feito na carreira profissional. Ele não quer deixar isso para trás. Então, é uma nova onda, uma nova safra de estrangeiros, de brasileiros vindo para os Estados Unidos. E o governo americano oferece, sim, uma série de vantagens de visto para que esses brasileiros permaneçam aqui. O presidente Donald Trump tem empreendido uma série de mudanças na imigração e mudanças de ordem técnica que impactam diretamente na imigração ilegal. E ontem ele fez, sim, o anúncio de novas medidas, né, para impactar agora na imigração legal. O que esses brasileiros, esses imigrantes estrangeiros que pretendem vir trabalhar e morar nos Estados Unidos, eles vão precisar aí seguir nessa cartilha de mudanças para poder alcançar o documento de residência permanente e a autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. O que se divulgou, na verdade, pelo projeto do presidente Donald Trump, que ainda precisa ser analisado pelo Congresso americano, é que uma prova de inglês e também de conhecimentos gerais sobre os Estados Unidos deve ser incluída aí durante o processo para qualificar ainda mais a vinda desse profissional. Pois é, Rodrigo, e você que está nos Estados Unidos, né, pode então ajudar também aos ouvintes que se interessaram e têm esse perfil no passo a passo. O que é necessário então para uma pessoa que pretende trabalhar fora do Brasil, no caso nos Estados Unidos? Bom, o primeiro passo é enxergar a excelente oportunidade que os Estados Unidos oferecem hoje para profissionais das mais vastas áreas que você citou no começo da entrevista. O desemprego nos Estados Unidos é o menor em 50 anos, alcançando um índice de 3,6%. E, segundo o Mapa Bilateral de Investimentos Brasil e Estados Unidos, divulgado esse ano ainda pela APEX, aumentou o número de empresas brasileiras que geram empregos nos Estados Unidos. Esses empregos estão, segundo esse Mapa Bilateral de Investimentos, estimados em 74.200 vagas de emprego geradas por empresas brasileiras aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é um mercado amplo para quem pretende sair do Brasil. E, é claro, existem dicas válidas e muito simples que a gente, às vezes, no dia a dia não considera, mas o profissional que pretende internacionalizar a carreira para os Estados Unidos, ele precisa apostar no estudo de idiomas, precisa fazer cursos de formação, identificar esse cenário internacional, observar qual é a melhor cidade para que ele possa ir. Existem muitas cidades e estados americanos que oferecem vantagens e o brasileiro geralmente migra para cidades que ele conheceu como turista. Esse é um erro comum. Não necessariamente aquela cidade, aquela região vai acolher melhor o seu perfil profissional. Então é importante pesquisar a cidade, o estado que você está indo, quais as vantagens aquele estado oferece para um imigrante legal e, acima de tudo, contratar um escritório de advocacia de imigração especializado nas leis americanas que possam te auxiliar aí nesse caminho.
Pois é, nós estamos conversando com o jornalista, empresário e escritor Rodrigo Lins, que gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan e fala um pouco mais sobre essa questão, então, de profissionais brasileiros qualificados, né, que pretendem internacionalizar a carreira. Rodrigo, aí eu gostaria também de aproveitar e te fazer uma pergunta, que é, existe uma pesquisa Datafolha, né, que diz que 62% dos jovens brasileiros iriam embora do Brasil se pudessem. E a pesquisa também mostra que adultos, né, 56% deles também têm a intenção de atuar fora do Brasil. Então é como se fosse uma convergência de interesses, né? Empresas dos Estados Unidos, no caso que a gente está focando mais, têm interesse nesse profissional e o profissional, na maioria das vezes, está disposto a ir, né? Sim, exatamente. O brasileiro, de modo geral, ele tem se especializado mais ao longo dos últimos anos. A gente tem aumentado o número de profissionais formados no ensino superior aí no Brasil, e mercados internacionais não estão dispostos a perder essa mão de obra qualificada. O desempenho da comunidade brasileira que vem aqui para os Estados Unidos, ele já é maior em alguns estados do que da própria comunidade americana. Então, a renda média do brasileiro aqui nos Estados Unidos já é maior. Por que isso acontece? Devido ao fator de formação, o brasileiro, em geral, fala mais línguas do que o americano, e também a experiência em áreas de conhecimento que aqui nos Estados Unidos ainda não se desenvolveram muito, né? E é muito difícil. O estudo aqui nos Estados Unidos é muito caro, é muito inacessível para a população em geral. Então, pensando em preencher essa lacuna, que o governo americano oferece esse tipo de vantagem, e os brasileiros mais atentos, aqueles que pretendem apostar numa carreira internacional, eles não estão dispostos a perder essa chance. É uma oportunidade de você trazer a sua carreira para o internacional e atuar fora da fronteira, né? Atuar longe do seu país e, no caso dos Estados Unidos, o documento de residência permanente ainda te autoriza a continuar trabalhando no Brasil. Ou seja, não é uma questão de exportar a carreira, é uma questão de internacionalizar a sua carreira para que você alcance novos mercados e possa, é claro, manter ali o seu mercado cativo, que é o mercado brasileiro. Esse é um dos pontos que eu trato no livro que acabei de lançar no Brasil, lancei em janeiro, que se chama Internacionalize-se, com parâmetros para trazer a carreira profissional aqui para os Estados Unidos. Pois é, eu queria justamente falar do livro Internacionalize-se, né, que foi lançado, como você já nos disse, e essas dicas e mais detalhes também podem ser encontrados no livro, né? Sim, Afonso, esse é um dos pontos muito importantes. O brasileiro que quer emigrar corretamente, que agora, sobretudo, sob a gestão do presidente Donald Trump, ele precisa pesquisar, ele precisa se informar e contar com expertise de profissionais que já passaram por esse processo ou que mesmo já atuam nessa área da imigração, para que ele evite prejuízos. Eu acompanho muitas histórias de muitos brasileiros que vieram para os Estados Unidos de uma forma, aplicando a mesma velha, antiga forma de aventurar e de tentar ver o que dá. E a gente teve agora um levantamento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, também divulgado semana passada, falando que aumentou o número de brasileiros que estão violando o status do visto, ou seja, o brasileiro tem um visto de turista e de estudante, e ele vem para os Estados Unidos para trabalhar, então ele permanece mais tempo. E isso o sistema americano de imigração tem detectado. Essas pessoas têm vivido uma vida muito de fuga da polícia mesmo, uma vida marginalizada, e muitos brasileiros qualificam para um visto, né? São advogados, são médicos, são psicólogos, profissionais da área da saúde, enfim, ligados às ciências, artes, cultura. Então, o campo de visto americano para esses profissionais está aberto. Basta que eles apliquem o seu processo. Muitos podem aplicar, inclusive, do Brasil, não precisam vir para cá. E esse é um dos pontos assim, que eu trato dessa preparação, não só a preparação técnica, mas preparação também emocional, nesse meu livro, que é o Internacionalize-se. Pois é, e aí fica sempre, né, uma questão, o que torna o profissional brasileiro atrativo para essas empresas de outros países, né? Qual que é o diferencial do brasileiro? Primeiro, a questão da faixa etária, né? Nós temos profissionais muito novos no Brasil que alcançaram uma experiência muito grande, ou seja, o brasileiro começa a trabalhar e a estudar mais cedo do que a faixa etária mundial. Se você pegar, por exemplo, carreiras como engenharia, áreas ligadas à arquitetura, você vai ver que os profissionais no mundo afora têm uma faixa etária maior do que a faixa etária do Brasil. Então, o profissional brasileiro é mais jovem, mais conectado com essa nova geração, com os novos sistemas,
e também traz consigo a bagagem de idiomas, né? Ou seja, a gente encontra brasileiros presidindo corporações americanas, ocupando cada vez mais cargos de chefia aqui nos Estados Unidos. Particularmente, conheço, por exemplo, brasileiros que ocupam cargos de alto padrão executivo na Disney, em organizações americanas que antes era impensado se ter isso. E isso se deve ao fato de que o brasileiro fala mais idiomas, de que o brasileiro é um pouco mais criativo, né? O mercado brasileiro é conhecido pela sua criatividade. Então, esse perfil do brasileiro hoje está sendo bem visto nos Estados Unidos. Não há mais a menor necessidade de você vir do Brasil para aventurar nos Estados Unidos, às vezes ocupar funções braçais. Se você é um dentista, se você tem uma carreira, né, profissional em qualquer outra área aí no Brasil, não adianta você perder isso aí para começar aqui. Eu costumo dizer que o Green Card, que é o documento de residência permanente que te autoriza a viver e trabalhar aqui nos Estados Unidos, ele é um documento que é para você continuar a sua vida nos Estados Unidos, não é para você começar do zero. Então, essa é a visão do presidente Donald Trump que ele tem aplicado agora. Perfeito. Bom, eu queria também, Rodrigo, aproveitar para te perguntar, por exemplo, o ouvinte que já não é tão jovem mais, já está no mais especializado e há mais tempo no mercado, também para ele existe essa possibilidade de carreiras nos Estados Unidos, né? Sim, existem muitos profissionais brasileiros saindo nas corporações aí no Brasil, saindo das academias, professores, gestores, enfim, que estão no outro nível de maturidade das suas carreiras e que estão em busca de uma nova qualidade de vida para os seus filhos, né, para suas famílias. Então, também as questões políticas aí do Brasil, como a questão da Previdência e outros fatores como a insegurança social, a violência, isso tem feito com que pessoas mais velhas, né, pessoas mais maduras aí, tanto na vida como na carreira, tendam a procurar uma carreira internacional. E aqui nos Estados Unidos existe sim esse espaço no mercado. O profissional brasileiro que chega já com autorização de trabalho, com um processo bem conduzido junto à imigração, ele já pode competir de igual para igual com americanos. Então, existem, como eu te disse anteriormente, vagas para todos os perfis profissionais. E esse profissional que traz essa bagagem, inclusive, é bem visto para os Estados Unidos. Esse visto de habilidades extraordinárias, por exemplo, que é o EB-1A, ele premia com o Green Card, né, com esse documento de residência permanente e autorização de trabalho, o empresário brasileiro que já está com esse nível de carreira maduro, que já tem aí prêmios na área, que já ganha acima da média, ou seja, que já tem aí uma trajetória profissional que os Estados Unidos está disposto a acolher aqui, sim. Perfeito, nós conversamos com o jornalista, empresário e escritor Rodrigo Lins, que gentilmente nos atendeu aqui na Jovem Pan. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado.